Para cá, não deixe o missionário com esse copinho de água de plástico aqui, amém? Tudo bem, amém, amados? Rubem, fique à vontade, deixa Deus te usar nesse lugar poderosamente, amém? E que você seja a boca de Deus para esta igreja, em o nome de Jesus, amém, filho? A paz do Senhor Jesus seja com os amados irmãos, Amém. O meu português é um pouco diferente do vosso. Os irmãos conseguem me entender? Amém. Os meus irmãos no Brasil, nossos irmãos, em Portugal, brasileiros que estão em Portugal, aconselharam-me a falar bastante devagar para que pudessem entender. A minha tendência é falar rápido. Quando estou a pregar, falo normalmente um pouco rápido, mas aconselharam-me a falar devagar. Eu vou tentar falar devagar. Se eu acelerar, se eu falar rápido, os irmãos façam-me sinal para eu abrandar, ok? Amém. Se não entenderem, os irmãos façam-me sinal. É um privilégio para mim poder estar aqui com os irmãos nesta noite. Amém. Depois de uma viagem de quase 24 horas, cheguei cá a este país irmão e de longos anos que as nossas culturas estão ligadas. E devo dizer aos irmãos que lá em Portugal nós temos muitos brasileiros e graças a Deus pelos irmãos brasileiros que nós temos. Amém. Na minha igreja o pastor presidente é brasileiro também e os irmãos de lá mandam saudações para os irmãos aqui. Amém. Meus amados, eu vou tentar usar palavras que os irmãos conheçam. Nós temos algumas expressões diferentes. Além da pronúncia, temos também palavras diferentes. E, por vezes, palavras com significados diferentes. Se eu usar alguma palavra que não seja muito adequada, quero que os irmãos saibam que essa palavra em Portugal é 100% correta. Ok? Os irmãos entendem? Amém. Portanto, antecipadamente eu peço perdão por alguma palavra que possa ter um significado diferente aqui no Brasil. Foi-me pedido um tema relacionado com santidade. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos aqui nesta noite está relacionado com este tema e alguns exemplos práticos da santidade da nossa vida no dia a dia e das coisas que nós devemos fazer e não devemos fazer para vivermos uma vida de santidade, de ligação e comunhão com Deus. O primeiro versículo que eu gostava de ler com os irmãos nesta noite encontra-se na Epístola aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 27. Efésios 4, 27, a palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Vamos dizer todos: não deis lugar ao diabo. Vamos orar ao Senhor. Eu pedia que nós ficássemos de pé, os irmãos pudessem fazer esse favor, a amabilidade de ficarmos de pé. Vamos orar ao Senhor nesta noite uma vez mais. Pai Celestial, nesta noite nós nos encontramos na Tua presença e queremos glorificar o Teu nome, Senhor, que é sobre todo o nome, para que Tu possas, Senhor meu Deus, fazer a Tua obra, o Teu querer, Senhor, e que não seja nesta noite a voz de um homem, mas a voz do Espírito Santo a falar ao coração do Teu povo, Pai. Glorifica, Senhor, o Teu nome nas nossas vidas e fala, Senhor, aquilo que for da Tua vontade. No nome de Jesus pedimos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Os irmãos façam o favor de ficar sentados. Não deis lugar ao diabo. Um versículo pequeno, poucas palavras, mas com um significado muito profundo para a nossa vida e que nós devemos meditar em cada dia, porque acredito que este versículo, não deis lugar ao diabo, se aplica para a nossa vida em cada dia. Todos os dias nós somos desafiados da parte de Deus para não darmos lugar ao diabo na nossa vida. Meus amados, a
a vida que Deus tem para nós é uma vida abençoada e de vitória. E todo crente, todo filho de Deus deseja viver uma vida abençoada e de vitória. Amém? Amém. Nós desejamos que a nossa vida ela seja de vitória e abençoada. Então nós colocamos a seguinte pergunta: se Deus tem para nós, uma vida de vitória e abençoada, e se cada um de nós deseja viver essa vida de vitória e abençoada, a pergunta que nós colocamos é: porque é que muitas vezes o povo de Deus não vive uma vida de vitória e abençoada? Deus deseja, Deus tem para nós desejamos, mas muitas vezes não vivemos a vida que Deus quer que nós vivamos e a vida que nós desejamos viver. Então, o que é que se passa? O que é que se passa para que haja impedimento para que nós vivamos essa vida? Muitas vitórias e bênçãos da nossa vida ficam por alcançar, porque no lugar que pertence a Deus, no lugar onde Deus devia estar, simplesmente Ele não está. E simplesmente Ele não está porque pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, nós estamos exatamente a dar lugar ao diabo, em vez de darmos lugar a Deus. E que nesta noite, pela palavra de Deus, e nós vamos ver 7 pontos relacionados com este tema, que nós possamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Aleluia. Para que nós possamos remover da nossa vida Amém. tudo aquilo que está relacionado com dar lugar ao diabo. Quando a palavra de Deus em Efésios diz não deis lugar ao diabo, este texto está relacionado com a igreja do Senhor. Este texto não é para aqueles que não conhecem o Senhor. Este texto não é para os ímpios, mas é uma palavra para a igreja do Senhor. Então, se é para a igreja do Senhor, é porque nós, enquanto igreja do Senhor, se nos distrairmos espiritualmente, nós podemos dar lugar ao diabo. Então, que nós possamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite, e não só nesta noite, em cada culto, em cada dia da nossa vida, Aleluia. para nós nunca darmos lugar ao diabo, mas pelo contrário, darmos lugar ao Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! O primeiro ponto é a santificação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E este versículo é muito interessante porque especificamente o versículo diz em toda a vossa maneira de viver. Não em alguma maneira de vocês viverem, não em algumas áreas da vossa vida, mas em toda a vossa maneira de viver, sede vós também santos. E para que isto seja uma realidade, é necessário um esforço diário para o nosso melhoramento. A obra da santificação continua durante toda a nossa vida aqui na terra. Nunca atingiremos o estado de santidade total aqui na terra, mas a palavra de Deus ensina-nos que esta obra da santificação, em cada dia ela deve continuar, e nós devemos em cada dia dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo, para que a obra da santificação ela possa tomar lugar na nossa vida. Não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona que dura até o dia glorioso em que nós entrarmos na eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, Ruben, mas espera aí, Ruben. Mas nós, se fizermos muitas boas obras, não vamos para o céu e não vamos ver o Senhor. Não. As boas obras não nos levam ao céu. Ruben, mas se eu cantar muito,
É garantido que eu vou ver o Senhor? Não é garantido que tu vais ver o Senhor porque andares muito. Mas eu evangelizo todos os dias. Não é garantido que vais para o céu porque evangelizas todos os dias. Este versículo, aquilo que nos diz é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Faças o que fizeres, se não viveres uma vida de santificação, não entrarás na eternidade e não verás o Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos de fazer, depois de sermos salvos, depois de nos arrependermos dos nossos pecados, depois de colocarmos a nossa fé em Cristo, é em cada dia fazermos um esforço para vivermos uma vida de santificação, um esforço diário para sermos melhores e que o dia de hoje possa ser melhor do que o de ontem e o dia da manhã melhor do que hoje e assim prosseguir cada dia até entrarmos na glória, na presença do Senhor. E meu amado irmão, se tu assim fizeres, verás o Senhor. Verás o Senhor. A consequência de viver uma vida não santificada é a perdição. A perdição no inferno para toda a eternidade. Não terá acesso à presença do Senhor e consequentemente ao céu quem não viver no caminho da santificação. Santificação não é sinónimo de perfeição. Meu Deus. Santificação não é sinónimo de perfeição. Perfeito há um só que é o Senhor. Aleluia. Nós não somos perfeitos e enquanto estivermos neste mundo nós vamos falhar. Esta é uma má notícia. Nós vamos falhar. Meu amado irmão, tu vais falhar durante a tua vida. Tu vais errar, tu vais pecar. Mas há uma grande diferença entre viver no pecado ou errar pontualmente não querendo viver no pecado. A palavra de Deus adverte-nos para nós não vivermos no pecado. E quando nós pecamos, nós vamos à presença do Senhor. E temos um advogado perante o Pai que intercede por nós. Jesus Cristo, o justo, e esse intercede por nós diante do Pai. Eu peco, eu erro, ajoelho-me diante de Deus e digo: Senhor, perdoa-me, porque eu pequei, mas eu não quero viver no pecado. E aqui há uma grande diferença. Eu faço um esforço diário para não pecar, mas quando peco e erro, eu arrependo-me diante do Senhor e confesso o meu pecado ao Senhor. A vida de um crente que quer viver em santificação é de uma vida que desta maneira peca, mas não quer pecar, errou, mas não quer errar, e quando erra, sente-se mal com ele próprio diante do Senhor, vai à presença do Senhor, arrepende-se e recomeça a viver com o Senhor. Esta é a vida de santificação. Glória a Deus. Meu amado, se alguma coisa há na tua vida que persiste, que continua, que não agrada a Deus, no nome de Jesus, hoje remove isso da tua vida. Glória a Deus. No nome de Jesus. Que Ele possa dar-te forças, entendimento e discernimento para que isso seja removido da tua vida. A santificação progressiva, ela continua por toda a vida. É um processo de crescimento espiritual. Todas as exortações bíblicas sobre crescimento espiritual estão relacionadas com esta faceta prática e progressiva da santificação. Segundo a Coríntios capítulo 7, versículo 1, a palavra do Senhor diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aqui no Brasil os irmãos usam muito o gerúndio. Estou comendo, estou fazendo, estou bebendo, estou orando. Em Portugal nós não usamos muito gerúndio. Dizer estou a comer, estou a beber, estou a orar, estou a cantar. A palavra de Deus neste versículo que nós lemos aqui diz aperfeiçoando. E quando nós usamos o gerúndio, estamos a dizer que é uma ação contínua. Estou louvando o Senhor.
Eu estou a louvar e continuo a louvar. A palavra de Deus diz: aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, aperfeiçoando, processo contínuo de santificação. Então eu estou aperfeiçoando a santificação. Estamos nós aperfeiçoando a santificação. Aleluia. Então hoje vamos aperfeiçoando, amanhã vamos aperfeiçoando. Aleluia. Glória a Deus. Continuamente nós vamos aperfeiçoando a santificação no temor. Aleluia. Segundo ponto desta noite, relacionado com não darmos lugar ao diabo e vivermos uma vida de santificação. Palavras de bênção e palavras de fé. Tiago 3,10 diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Para quem são estas palavras que nós encontramos na epístola do apóstolo Tiago? Para nós, para a igreja do Senhor. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, ímpios, é o que diz a palavra do Senhor, que se faça assim. Não convém, ímpios? Não. Não convém, meus irmãos. Ele falava para a igreja do Senhor. E se ele falava para a igreja do Senhor que não convém que da mesma boca saia bênção e maldição, é porque a igreja do Senhor pode falar palavras de bênção e pode falar palavras de maldição. Porque se a igreja não pudesse falar palavras de maldição, não estava esta advertência na palavra de Deus a falar para o povo de Deus. Não convém, meus irmãos, que se faça assim, palavras de bênção e palavras de maldição. Então existe uma luta na nossa vida para nós não falarmos palavras de maldição, mas palavras de bênção. O que proferimos da nossa boca tem poder para abençoar, mas também tem poder para amaldiçoar. Aquilo que sai da minha boca pode abençoar outra vida, mas também pode amaldiçoar outra vida. Aquilo que sai da tua boca pode abençoar ou amaldiçoar, e que nós possamos ter o discernimento do Espírito Santo para que da nossa boca nunca saiam palavras de maldição, mas possam sair sempre palavras de bênção, que abençoem quem ouve as nossas palavras. E da nossa boca deveriam apenas sair palavras de bênção e palavras de fé. A nossa atitude deveria ser sempre uma atitude de fé, proferindo palavras de bênção. No nome de Jesus eu vou alcançar vitória. Estas são palavras de bênção. No nome de Jesus eu vou ser fiel até ao fim de custar. Palavras de bênção. No nome de Jesus eu vou ser curado. Palavras de bênção. No nome de Jesus eu vou levar a salvação aos perdidos e trazê-los para Jesus. Palavras de bênção. Quando nós dizemos isto, estamos a abençoar a nossa vida. E aquilo que o Senhor nos diz é para nós abençoarmos a vida do nosso irmão. Então, quando disseres alguma coisa ao teu irmão, diz: meu irmão, no nome de Jesus tu vais alcançar vitória. No nome de Jesus vais ser curado. No nome de Jesus tu vais ser fiel até ao fim. No nome de Jesus tu vais ser abençoado em cada dia. Palavras de bênção que abençoam a vida dos outros. É isto que o servo do Senhor em Tiago 3,10 diz: não da mesma boca procede palavra de bênção. Não convém, meus irmãos, que assim se faça, mas palavras de bênção que nós possamos proferir. E quando nós abençoamos os outros com as nossas palavras vindas do Senhor, o Senhor também recompensa a nossa vida e nós também somos abençoados. E o Senhor não fica a dever nada a ninguém. Ele é o Senhor que não deve nada a ninguém. Se tu abençoares no nome do Senhor outra vida, o Senhor recompensará também a tua. Então tu abençoarás outro e o Senhor recompensará e serás abençoado. Terceiro ponto desta noite: pensamentos abençoados. Bom, aquilo que ninguém ouve porque só está aqui, aquilo que ninguém sabe porque só está aqui e não sai cá para fora, o Senhor sabe, conhece e vê. Ele sabe tudo. E o terceiro ponto, exatamente, pensamentos abençoados. Uma das áreas onde o diabo ataca fortemente a nossa mente, colocando ideias, é a nossa mente colocando ideias erradas e contrárias à palavra de Deus. E dar guarida a esses pensamentos é dar lugar ao diabo. E o desafio da parte de Deus é que nós não demos lugar ao diabo, seja pelas nossas palavras, seja pela nossa mente ou noutras coisas que nós ainda vamos ver
ver nesta noite. Mas na tua mente não dês lugar ao diabo, ainda que a tua boca possa não proferir nenhuma palavra, no nome de Jesus retira todos os pensamentos maus e contrários à palavra do Senhor. Meu amado, nenhum de nós pode impedir que pensamentos errados venham à nossa mente. Não está nas nossas mãos impedir que os pensamentos venham, mas está nas nossas mãos impedir que eles lá fiquem. O diabo coloca pensamentos errados, mas a palavra de Deus diz: não dês lugar ao diabo. Então não dar lugar ao diabo é no nome de Jesus eu remover esses pensamentos errados que o diabo lá colocou. Então no nome de Jesus eu limpo a minha mente e não dou lugar ao diabo. Numa congregação lá em Portugal, onde eu estive a colaborar na obra de Deus, nós tivemos muitos crentes novos. A igreja cresceu praticamente do nada e começaram a vir muitos crentes novos. E eles contavam as conversas que tinham uns com os outros. E um dia alguém me disse que uma dessas pessoas andava a dizer aos outros novos convertidos o seguinte: não te acredites em tudo o que ouves lá na igreja. As coisas não são bem assim. Quando nós dizíamos que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus abençoa e que nós devemos dar toda a nossa vida ao Senhor, havia alguém que andava a dizer aos outros: não dês ouvidos a tudo o que ouves, porque as coisas não são bem assim. Isto é dar lugar ao diabo. O diabo coloca na mente da pessoa que não é bem assim, e por vezes nós damos guarida a esses pensamentos errados, olhamos para a palavra de Deus e pensamos: mas será que é mesmo assim como a palavra de Deus diz? E isso começa a germinar na nossa mente ideias erradas e o diabo já tomou lugar na nossa mente, porque nós não removemos essas ideias erradas da nossa cabeça. Então, no nome de Jesus, quando esses pensamentos vierem, que tu possas dizer para trás de mim: Satanás, isto não é de Deus, e no nome de Jesus eu removo toda esta ideia e tudo isto que não é de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, em que noutro tempo, não agora, noutro tempo, antes de conhecermos o Senhor, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que pensamentos eram esses? Pensamentos errados colocados pelo diabo na nossa mente. O desejo da carne e o desejo dos pensamentos errados. Antes, não agora, mas antes nós cumpríamos esses desejos, colocávamos esses desejos em prática na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz: noutro tempo. Mas agora, meu amado irmão, a mensagem é esta: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Efésios 4, 7. O outro tempo passou, o outro tempo ficou para trás. Os pensamentos colocados pelo inimigo ficaram para trás. A nossa mente deve ela estar santificada pelo Senhor, e os nossos pensamentos devem ser pensamentos abençoados, pensamentos de bênção também. Quando nós damos lugar ao diabo, Deus sai da nossa vida. Os irmãos sabiam isto? Quando nós estamos a dar lugar ao diabo, Deus sai da nossa vida. Deus não coabita com o diabo. O Espírito Santo não coabita. Conhecem a palavra coabitar? Não coabita com o diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, o Espírito Santo sai da nossa vida. E a palavra do Senhor adverte-nos: não deis lugar ao diabo. E quando em alguma coisa nós damos lugar ao diabo, o Espírito Santo, não deis lugar ao diabo. Porque quando nós damos lugar ao diabo, ele veio fazer algo. O objetivo do diabo, diz em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu ouvi Jesus dizendo: para que tenham vida e vida com
Abundância. Então, quando nós damos lugar ao diabo, ele vem à nossa vida para matar, roubar e destruir. Mas quando damos lugar ao Senhor, ele vem para trazer vida e vida com abundância. É esta vida que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Quarto ponto desta noite, guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somos nós guiados pelo Espírito de Deus? Aleluia. Amém? Somos guiados pelo Espírito de Glória a Deus? Deus. Em cada Aleluia. dia da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Amém. somos nós guiados pelo Espírito de Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos crentes, eu não sei se os crentes no Brasil são aqui, mas alguns em Portugal são assim. Não sei se os crentes no Brasil são assim, mas alguns são. Se os irmãos aqui não forem, perdoem. Mas muitos crentes pretendem que Deus se adapte às suas escolhas. Primeiro escolhem, decidem e depois dizem: Senhor, faz com que esta minha escolha dê resultado. Que o emprego que eu escolhi, ele possa dar resultado. Que o namoro que eu escolhi, que o casamento que eu escolhi, possa dar resultado. Mas quem é que escolheu? Foi o Senhor? Meu Deus, Ou fui eu? é ouro isso aí. Quem é que escolheu? Meu Deus. Se sou eu que escolho, depois eu vou pedir a Deus para aceitar a minha escolha? É isto que a palavra de Deus nos ensina? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor escolhe e nós aceitamos a sua escolha e recebemos a sua escolha. Esta é a mensagem de Deus para a nossa vida. Nós colocamos nas mãos de Deus. Aleluia. Ele decide, Ele escolhe e nós recebemos a escolha e a decisão do Senhor para a nossa vida. Guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, então nós estamos a dar lugar ao Deus da nossa vida. E não estamos a dar lugar ao diabo. Meu amado irmão, oh Rubem, mas eu preciso tanto deste emprego. Leva, antes de dizer sim, leva esse assunto aos pés do Senhor. E diz: Senhor, se é da tua vontade, santifica este emprego. Senhor, que eu ali seja bênção, que eu ali possa testemunhar de ti, mas que ele seja dado por ti e não seja dado pelos homens, Senhor, para que não seja mais uma dor de cabeça, mais um problema na minha vida, mas que ele venha, essa escolha venha do céu e eu possa recebê-la no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Coloca toda a tua vida nas mãos de Deus. Aleluia. Quando nós escolhemos, não estamos a ser guiados pelo Espírito de Deus, mas estamos a querer que o Espírito de Deus seja guiado pela nossa vontade. E deixa-me dizer algo importante nesta noite: o Espírito de Deus nunca será guiado pela tua vontade. Meu Deus. Nunca será guiado pela tua vontade. A vontade do Espírito de Deus, ou ela prevalece, ou o Espírito de Deus sai da tua vida. Meu Deus. Ser guiado pelo Espírito do Senhor, meu amado. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito do Senhor, Aleluia. e Ele cuidará de ti em cada dia da Glória a tua Deus. vida. Aleluia. Nunca Ele te desamparará. Santo. Ser guiado pelo Espírito do Senhor. Ainda que não entendas o que se passa na tua vida hoje, mas o Senhor, se tu fores guiado por Ele está a cuidar de ti. E na hora certa tu entenderás o porquê e para quê está o Senhor a fazer desta maneira. Muitas coisas na minha vida eu não entendi quando elas aconteceram. Mas a nossa posição é de humildade diante do Senhor. Senhor, eu não entendo porquê. Eu não entendo isto, mas eu fico humilde e quero ser guiado pelo Teu Espírito. Na Tua presença eu me humilho, Senhor. E a minha vida eu deixo nas Tuas mãos para que Tu guies pelo Teu Espírito. Quinto ponto nesta noite: comunhão com Deus. Em Gênesis capítulo 18, versículo 17, o Senhor pergunta: ocultarei eu a Abraão o que faço? Eu vou ocultar ao meu servo Abraão o que eu faço? Não vou ocultar. Deus partilha com o seu servo o seu coração. Deus está aqui nesta palavra que nós lemos, e se lemos o texto, e se analisarmos a vida de Abraão,
nós vemos Deus partilhando com Abraão aquilo que está no seu coração, partilhar o que vai no nosso coração. E isto fala-nos de intimidade entre o Filho de Deus e o seu Pai Celestial. Quando falamos de comunhão com Deus, falamos em partilhar toda a nossa vida. Não algumas áreas da nossa vida, mas toda a nossa vida. Isto é ter intimidade com Deus. Deus fazendo parte de todas as áreas da nossa vida. Deixa-me perguntar-te. Deus faz parte de todas as áreas da tua vida? De todas as áreas? Partilhas tudo com o Senhor? Ou partilhas não tudo, mas algumas coisas? Sabem, meus amados, é fácil querer que Deus esteja em algumas áreas da nossa vida. Na saúde, todos nós queremos ter saúde e ser curados. Amém? Amém. Então é fácil querer que Deus esteja na saúde. Nas finanças, dinheiro, todos nós queremos que Deus esteja nas nossas finanças. Queremos que Deus abençoe todos nós. Naquelas em que nós tiramos proveito próprio e por vezes até imediato e até egoísta, nós queremos que Deus esteja nessas áreas da nossa vida. Senhor, dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, dá-me. Querer que Deus abençoe não é ter comunhão com Ele, meu amado. Querer receber de Deus não é ter comunhão com Ele. Não é reconhecê-lo como Senhor. É apenas o venha a nós. E não é o venha a nós o teu reino. É venha a nós o que este mundo tem para dar. Senhor, abençoa a minha vida nas coisas que este mundo tem para dar. Senhor, venha a nós, dá-me, Senhor, para esta vida, dá-me para esta vida. Mas aquilo que Deus tem para nós não é apenas as coisas que este mundo tem para dar. Não é apenas o que este mundo coloca à nossa disposição. Deus tem muito mais para a nossa vida no campo espiritual. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então estas coisas deste mundo, os bens deste mundo, o Senhor também acrescentará. Mas se o nosso alvo estiver nos bens deste mundo e não estiver na área espiritual, não estiver na parte espiritual, então a nossa vida, ela não será uma vida de comunhão com Deus. Se queremos estar perto do coração de Deus, entender os desígnios de Deus, entender o seu propósito, então temos de abrir totalmente o nosso coração para Deus e dele depender a 100%. Amém? Os irmãos querem depender do Senhor a 100%? Amém. Depender do Senhor a 100%, depender do Senhor para tudo. Então, meu amado, coloca toda a tua vida nas mãos de Deus e partilha todo o teu coração. Aleluia. Em 1 Coríntios 6,17 diz: mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A nossa vida fica de tal modo ligada ao Senhor que o nosso Espírito, ele fica um só em ligação com o Senhor. E é este tipo de união que o Senhor quer que nós tenhamos. Um só Espírito com o Senhor. Está a nossa vida ligada ao Senhor desta maneira? A nossa comunhão com o Senhor está de tal maneira real na nossa vida que o nosso Espírito está ligado como um só ao Senhor. É isto que a Bíblia nos ensina. Quando nós nos unimos ao Senhor, o nosso Espírito fica ligado como um só. Não é o meu Espírito, não é o Espírito do Senhor, um mais um, mas um só, de tal maneira unido, que não há o meu e o Espírito do Senhor, mas um só. 6 ponto, atitudes de fé. Quando vamos ao capítulo 11 de Hebreus, nós vemos um resumo das atitudes de fé de alguns homens de Deus. No capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então o que é que este homem fez pela fé? Atitude. Deus falou com ele. Meus amados irmãos, nunca tinha havido dilúvio. Noé não sabia o que era o dilúvio. O povo que lá estava não sabia o que era o dilúvio. Noé não entendeu muito bem o
que iria acontecer, mas o Senhor falou e ele pela fé obedeceu. E quando o Senhor fala a nossa vida, pela fé nós obedecemos, mesmo que não entendamos aquilo que o Senhor está a falar, mesmo que não entendamos o que vai acontecer, mas pela fé nós agimos e obedecemos àquilo que o Senhor tem dito para nós fazermos. Foi isto que Noé fez. Pela fé, ele não entendeu, ele não sabia, ano após ano, ele construiu. Provavelmente este homem foi gozado, criticado. Conhecem a palavra gozado? Criticado, fazer chacota, contar piadas acerca de Noé. Os irmãos entendem o significado? Provavelmente este homem passou por isto tudo. Ele estava a obedecer àquilo que o Senhor tinha dito, construindo, e os outros diziam: Noé, tu estás doido, estás maluco, o que é que tu estás para aí a fazer? Deus disse-te para fazer, Deus disse-te. Quem é Deus? Deus disse para fazer uma coisa absurda, que não faz sentido. Não é? Se tens é daí connosco. Vamos, usando expressões dos nossos dias, vamos beber uns copos, vamos nos divertir, vem connosco. Não posso, estou a obedecer àquilo que Deus me disse para fazer. Glória a Deus. Vem daí, sai da igreja, não obedeças a isso que tu dizes que queres obedecer, mas vem-te divertir connosco. Larga essas coisas da tua fé. Não, eu estou a obedecer ao meu Deus, e a obediência ao meu Deus pela fé é a melhor atitude que eu posso ter, e no nome de Jesus eu vou continuar a obedecer. Atitudes de fé. O versículo 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, o que é que ele fez? Obedeceu, saindo para um lugar que ele havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Para onde é que Deus o chamou? Abraão não sabia. Senhor, para onde é que eu vou? Primeiro tens que me dizer para onde é que eu vou. Só obedeço quando eu souber. Foi esta a atitude de Abraão? Não, Senhor, tu vais mostrar, tu dizes para eu ir, eu não sei para onde vou, mas pela fé eu vou, em obediência à tua palavra. Aleluia. E a vida de um crente que não quer dar lugar ao diabo é uma vida de obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Mesmo não entendendo aquilo que o Senhor está a dizer, mas obediência não dá lugar ao diabo. Atitudes de fé. Aleluia. Nós possamos ter atitudes de fé em cada dia. Último ponto desta noite: reconhecer que Jesus é Senhor. Reconhecer que Ele é o Senhor. É não dar lugar ao diabo. Reconhecer a soberania do nosso Deus. Em Filipenses 2, 10 e 11 diz: ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, e virá o dia em que todo o joelho se dobrará na presença de Jesus. Toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, meu amado. Um dia, todos, sem exceção, pessoas, demónios, o diabo, todos na presença de Jesus se dobrarão os joelhos e confessarão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu amado irmão, quem queira, quem não queira, ateus, agnósticos, satanistas ou satânicos, não sei como se chama aqui no Brasil, pessoas que vivem na idolatria, de todo o mundo, todos dobrarão os joelhos e dirão para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é Senhor. Se nós todos um dia vamos fazer isto na eternidade, que nós possamos começar aqui em cada dia, dobrar os nossos joelhos em cada dia, voluntariamente dizer: Jesus, Tu és Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor de tudo. Tu és Senhor. Que nós em cada dia possamos reconhecer que Jesus é Senhor. Não esperes, meu amado, pelo dia em que todos serão obrigados a confessar que Jesus é Senhor. Reconhece hoje que em cada dia, e deixa que Ele seja Senhor de toda a tua vida. Reconhecê-lo como Senhor é colocares todas as tuas vontades, os teus desejos, os teus projetos, as tuas decisões, as tuas atitudes debaixo da sua vontade. Coloca tudo debaixo da sua vontade e estarás a reconhecê-lo como Senhor. Amém. Eu não vou alongar mais, mas queria que nós fechássemos os nossos olhos por alguns momentos e ficássemos em reverência diante do Senhor. E eu gostaria de orar por alguém que possa nesta noite reconhecer que de alguma maneira na sua vida está a dar lugar ao diabo. Não sei se é com pensamentos, com palavras,
com atitudes, se não tem a sua vida totalmente nas mãos de Deus, se algum dos pontos que nós falamos aqui, se o Senhor não é completamente Senhor da sua vida, eu não sei, meu amado, mas eu gostaria de orar em teu favor. E enquanto estamos com os nossos olhos fechados, levanta o braço no nome de Jesus, precisas de oração neste sentido. Vários irmãos têm levantado o seu braço. Eu gostaria de orar por vós e faço o convite, se podem ter a amabilidade de vir aqui à frente, e eu orarei juntamente convosco. Deem um passo de fé no nome de Jesus e vamos orar aqui juntos para que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. No nome de Jesus, venha aqui à frente. Os irmãos têm levantado os seus braços, eventualmente outros irmãos. Nós vamos orar juntos aqui à frente. Aleluia.